Você já reparou que, às vezes, a sua vida até tenta andar, mas algo dentro de você puxa de volta? Você decide recomeçar. Você ora, você se esforça, você tenta ser forte. E mesmo assim, parece que existe um peso invisível amarrado na sua alma. E é aqui que Efésios 4:31-32 se torna mais do que um texto bíblico. Ele se torna um mapa espiritual. Porque Paulo não está falando apenas de comportamento. Ele está descrevendo o que impede a mudança de permanecer. E Florence Scovel Shinn percebeu isso com uma clareza rara. Muitas pessoas não estão bloqueadas por falta de fé. Estão bloqueadas por acúmulo emocional. Nos próximos 19 minutos, eu vou te mostrar o núcleo desse ensinamento, o princípio bíblico que Florence aplicava no dia a dia para soltar o que pesa e abrir espaço para que Deus faça o que só Ele pode fazer, sem você precisar viver recomeçando do zero toda semana. Agora, deixa eu te colocar dentro de uma cena. Florence estava em casa, antes de dormir. Não era um momento místico, era um momento comum. Mas ela sabia que o comum é onde as leis divinas operam com mais força. Ela havia passado o dia ouvindo histórias. Pessoas feridas, ressentidas, culpadas, exaustas de tentar andar em frente. E então ela fez o que sempre fazia. Abriu a Bíblia como quem abre um contrato sagrado. Efésios 4:31 parecia quase duro demais. Amargura, ira, gritaria, maldade, tudo isso precisa ser removido. E logo em seguida vem Efésios 4:32, como um remédio vivo. Bondade, compaixão, perdão, como Deus perdoou em Cristo. E foi ali que Florence entendeu algo que mudou a forma como ela ensinava. Não é só sobre ser uma pessoa melhor. É sobre não carregar toxinas na alma, porque aquilo que pesa dentro começa a pesar também fora. Talvez você esteja tentando manifestar uma nova fase, uma nova resposta, uma nova porta, mas por trás da sua oração existe uma dor antiga, uma raiva abafada, uma culpa repetida, e isso te deixa cansado, sensível, reativo e travado. E eu não estou dizendo isso para te condenar. Estou dizendo porque Efésios não acusa, Efésios liberta. Mas antes de eu te revelar como Florence transformava esses 2 versículos em prática diária, e qual era a forma simples e forte de decretar leveza sem inventar nada fora da Bíblia, você precisa entender a diferença entre carregar a dor e carregar a dor sem soltar. Florence Scovel Shinn não ensinava a Bíblia como quem repete versículos. Ela ensinava como quem observava o efeito espiritual da palavra na vida real. Havia algo que ela percebia com frequência nas pessoas que a procuravam. Elas até criam em Deus, até oravam, até conheciam promessas, mas carregavam dentro de si emoções não resolvidas que se tornavam pesos espirituais constantes. Florence não chamava isso de pecado no sentido religioso comum. Ela chamava de acúmulo interior, aquilo que não foi tratado, não foi entregue, não foi solto. E quando ela leu Efésios 4:31-32 com atenção espiritual, percebeu que Paulo estava ensinando um princípio de liberação, não apenas uma regra de comportamento. Longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, e toda maldade. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo não diz, tente controlar. Ele diz, longe de vós. Ou seja, retire, afaste, solte. Florence entendia isso de forma muito prática. Enquanto certas emoções permanecem guardadas no coração, a mente entra em repetição, a palavra perde autoridade e a fé se torna cansada. Não porque Deus não responda, mas porque a pessoa está tentando avançar, carregando algo que aprende ao passado. Ela observava que muitas orações falhavam não por falta de fé, mas porque a alma estava sobrecarregada de ressentimento, culpa, autopunição, mágoas silenciosas. E aqui entra o ponto central que Florence ensinava com base na Bíblia.
A palavra só flui com leveza quando o coração está disponível. Jesus já havia ensinado isso de forma clara quando disse: "Quando estiverdes orando, perdoai." Marcos 11:25. Não como condição moral, mas como condição espiritual de fluidez. Florence ligava Efésios 4 com Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se as fontes estão bloqueadas, a vida não flui. Se o interior está pesado, o exterior demora, não por castigo, mas por coerência espiritual. Ela dizia que Deus não força bênçãos em corações endurecidos pela dor. Ele espera que a pessoa esteja pronta para receber sem resistência interna. Por isso, antes de falar em prosperidade, portas abertas ou respostas, Florence sempre ensinava o mesmo passo silencioso: soltar o que pesa, não esquecer, não fingir que não doeu, mas liberar o peso para que a palavra volte a circular com poder. E é exatamente isso que Efésios 4:32 faz. Ele não nega a dor. Ele transforma a postura interior. Bondade, compaixão e perdão não são fraqueza. São atos de alinhamento espiritual. Florence entendia: quem não solta, endurece. Quem endurece, bloqueia. Quem bloqueia, se cansa. Mas quem solta, cria espaço para que Deus faça a parte dele enquanto a pessoa finalmente faz a sua. Antes de avançarmos, eu preciso te convidar a fazer algo simples, mas profundamente alinhado com os princípios espirituais da Bíblia e com a forma como Florence conduzia seus alunos. Jesus nunca trabalhou apenas no pensamento. Ele sempre conduziu a palavra declarada. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. Florence observava que quando a palavra fica apenas no coração, ela consola. Mas quando ela é trazida para fora, ela move o invisível. Por isso, antes de continuar, faça esse pequeno ritual bíblico comigo, sem misticismo, sem exageros, apenas alinhamento. Respire fundo agora, solte o ar devagar. E reconheça diante de Deus, em silêncio, aquilo que você vem carregando há tempo demais. Pode ser uma mágoa, uma culpa antiga, uma raiva que você nunca expressou, ou até algo contra você mesmo. Florence dizia que nomear o peso já começa a dissolvê-lo. Agora, vá aos comentários e escreva exatamente esta frase, não como um gesto automático, mas como uma decisão interior. Eu solto o que pesa e recebo a leveza que vem de Deus. Não escreva rápido, escreva com consciência, como quem assina algo diante do céu. Esse não é um comentário comum. É uma declaração alinhada com Efésios 4:31-32. É você dizendo que não quer mais caminhar carregando o que Deus nunca pediu que você carregasse. Florence ensinava que a palavra escrita tem o poder de selar uma escolha espiritual. E quando você escreve isso com sinceridade, você não está convencendo Deus de nada. Você está se posicionando. Porque a mudança que você espera não começa quando tudo melhora do lado de fora. Ela começa quando algo é solto do lado de dentro. Pronto. Agora podemos seguir. Porque no próximo bloco, eu vou te mostrar como esse princípio se manifesta na vida real e por que tantas pessoas permanecem presas em ciclos repetidos, mesmo sendo sinceras na fé. Existe algo que quase nunca é dito nos púlpitos, mas que a Bíblia mostra com clareza e que Florence percebeu observando vidas reais sendo transformadas ou permanecendo presas. Nem toda demora é prova. Nem todo silêncio é tempo de Deus. Às vezes, é resistência interior não percebida. Florence ensinava que Deus não trabalha contra o coração da pessoa. Ele trabalha a partir dele. E quando o coração está sobrecarregado, ferido, endurecido ou fechado, a palavra até é ouvida, mas não encontra espaço para se manifestar. Efésios 4:31 começa com uma instrução clara: longe de vós toda amargura. Paulo não diz, ore para que saia. Ele diz, retire. Florence entendia isso como uma lei espiritual simples. Não se constrói o novo sobre um interior congestionado.
Jesus já havia revelado esse mesmo princípio quando disse: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Mateus 9,17. Não porque o vinho seja ruim, mas porque o recipiente não suporta. Muitas pessoas estão pedindo por mudança, mas continuam guardando palavras não ditas, dores não curadas, culpas repetidas, julgamentos silenciosos. E isso cria um estado interior de defesa constante. A pessoa vive alerta, reativa, tensa, e a fé, que deveria fluir, se transforma em esforço. Florence dizia algo muito direto: o que você segura emocionalmente, você segura espiritualmente. Não é castigo, não é falta de amor de Deus. É coerência espiritual. Por isso, Efésios 4,32 vem logo em seguida, não como um mandamento moral pesado, mas como uma porta de liberação. Antes, sede bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Florence explicava que perdão, aqui, não é absolver o erro do outro. É liberar a si mesmo do peso de carregar aquilo. Porque quem não perdoa, não fica forte, fica tenso. E tensão bloqueia a fluidez, e sem fluidez, a palavra não se move. É por isso que muitas pessoas dizem: eu oro, mas parece que nada anda. Eu creio, mas tudo parece travado. Eu tento recomeçar, mas sempre volto ao mesmo lugar. Não é falta de fé, é excesso de peso. Florence observava que, quando alguém realmente soltava, não na boca, mas no coração, a vida começava a se reorganizar de forma quase silenciosa. Portas surgiam sem luta, respostas vinham sem desgaste. Paz substituía controle, porque quando o coração se torna leve, a palavra encontra território fértil. E é aqui que entra a parte mais importante. Soltar não é passividade, é ação espiritual consciente. E no próximo bloco, eu vou te mostrar como Florence ensinava a soltar de forma prática, sem negar a dor, sem fingir maturidade, sem criar rituais estranhos, apenas usando o que a Bíblia já ensina. Que existe um ponto que Florence sempre deixou muito claro, e que precisa ser dito com responsabilidade espiritual. Soltar não é sentir algo bonito. Soltar é uma decisão que exige ação interior e exterior. A Bíblia nunca separa fé de movimento. Tiago é direto quando escreve: a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Tiago 2,17. Florence observava que muitas pessoas diziam: eu já perdoei, eu já superei, isso já não me afeta. Mas bastava tocar no assunto, e o corpo reagia, a voz mudava, o coração se fechava. Ela ensinava algo simples e profundamente bíblico. Aquilo que ainda provoca reação, ainda não foi solto. Efésios 4 não pede que você negue o que sentiu. Pede que você retire o que pesa. E retirar exige um gesto consciente. Florence orientava seus alunos a fazerem algo muito objetivo: identificar a emoção dominante que estava sendo carregada. Não 10 coisas, não o passado inteiro, apenas o peso principal: amargura, ressentimento, culpa, autocondenação, raiva silenciosa. Depois, ela ensinava a alinhar isso com a palavra, não com o impulso emocional. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Libertação não vem da emoção passar, vem da verdade assumida. Florence não incentivava confrontos, discussões ou reviver histórias. Ela ensinava a fazer algo mais difícil e mais eficaz: retirar o direito daquela emoção, continuar governando suas decisões. Soltar, segundo ela, é dizer interiormente: isso aconteceu, mas não governa mais minha palavra, nem minha postura, nem meus próximos passos. Isso é ação. Isso é governo interior. E aqui entra o ponto que muitos ignoram. Quando você solta interiormente, você precisa agir de forma coerente depois. Não adianta declarar leveza e continuar alimentando pensamentos de acusação. Não adianta dizer que perdoou e continuar se posicionando como vítima. Florence dizia: o universo criado por Deus responde à coerência.
Não porque o universo tenha vontade própria, mas porque Deus estabeleceu leis de colheita. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7. Quando você solta o peso e começa a agir com mais clareza, menos reatividade, mais responsabilidade, o ambiente muda porque você mudou a posição interior. E Deus honra posicionamentos reais, não discursos. Por isso, soltar não é esquecer, não é concordar, não é minimizar a dor. Soltar é retomar o governo do próprio coração e permitir que a palavra volte a fluir sem resistência. E quando isso acontece, o que estava travado começa a andar. Não por força, mas por alinhamento. Saiga firme comigo que vou. Eu vou te conduzir a uma declaração bíblica simples, baseada em Efésios 4, 31, 32, que Florence usava como prática diária para manter o coração leve e a fé em movimento. Florence não acreditava em transformações que dependessem apenas de um momento emocional. Ela ensinava constância. Ela ensinava governo diário do coração. Por isso, depois de ensinar alguém a soltar o peso, ela sempre deixava uma prática simples, bíblica e repetível, não como ritual místico, mas como alinhamento contínuo. Ela sabia que o coração humano tende a voltar ao velho hábito. A mente revisita a dor. A memória tenta retomar o controle, e se não houver direção, o peso retorna. Por isso Florence usava Efésios 4, 31, 32, não como leitura ocasional, mas como base de uma declaração diária, não para convencer Deus, mas para educar o próprio interior. Ela ensinava que a palavra precisa ser falada antes que as emoções falem sozinhas. A declaração era simples, direta e profundamente bíblica. Nada inventado, nada fora das Escrituras. Apenas a verdade colocada em movimento. Interiormente, ou em voz baixa, se possível, ela orientava a declarar: Eu retiro do meu coração toda a amargura, ira e peso que não vem de Deus. Escolho a bondade, a compaixão e o perdão, assim como fui perdoado em Cristo. Meu coração está leve e minha mente alinhada à palavra. Florence explicava: Quando você declara isso, você não está dizendo o que já sente. Você está dizendo o que governa, porque, na Bíblia, quem governa não é o sentimento, é a decisão. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. Guardar é ação, é vigilância, é responsabilidade espiritual. Florence orientava que essa declaração fosse feita pela manhã, antes que o dia traga estímulos, conflitos e lembranças. E, se necessário, repetida à noite, não por medo, mas por manutenção da clareza interior. Ela dizia que pessoas que mantêm o coração leve não vivem sem problemas, mas vivem sem acúmulo. E isso muda tudo, porque quando o coração está leve, a oração flui sem esforço, a palavra sai com autoridade, as decisões ficam mais claras, e a vida começa a responder com menos resistência, não porque tudo fica fácil, mas porque você não está mais lutando por dentro enquanto tenta avançar por fora. Florence chamava isso de vida desobstruída. E agora, antes de encerrarmos, eu quero te levar a um último ponto, talvez o mais importante de todos. O que muda quando você escolhe viver sem esse peso constante? Antes de você sair deste vídeo, deixa eu te lembrar de algo essencial. Algo que Efésios 4 revela com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. Deus não te chama para carregar pesos que Ele nunca colocou sobre você. Quando você solta o que pesa, você não perde força. Você recupera a direção. Florence compreendeu isso profundamente. Um coração leve não é um coração ingênuo. É um coração governado pela palavra. A mudança que você espera não começa quando tudo ao redor melhora. Ela começa quando você decide não viver mais preso ao que ficou para trás. Hoje, você não apenas ouviu um ensinamento, você recebeu uma chave bíblica. E agora, a responsabilidade é sua: guardar o coração, alinhar a palavra, agir com fé. Não como quem espera um milagre cair do céu, mas como quem caminha sabendo que Deus já abriu o caminho.
Que a paz de Cristo governe seu coração e o universo manifeste em sua vida. Que o Espírito Santo te dê clareza para soltar o que pesa e firmeza para viver o novo com responsabilidade e fé. Você não está atrasado, você está se preparando. Que Deus confirme essa palavra na sua vida, no tempo certo, da forma certa e com frutos que permaneçam. Amém.